Olá, nós estamos chegando em mais um momento Família Teens. Tenho uma grande expectativa de que hoje nós possamos tocar em um assunto importante e que possa aí ajudar você a pensar algumas coisas e ajudar a ter esse contato, esse diálogo importante entre pais e filhos sobre situações, sobre sentimentos que ficam aqui dentro do nosso coração e que às vezes nós não compartilhamos, mas estamos passando por situações, problemas e sentimentos não tão agradáveis assim. Então vamos conversar um pouquinho sobre descontentamento com a aparência. E isto aqui é algo muito comum dentre adolescentes. Então é uma temática que vemos muitos livros de adolescentes, vemos muitos adolescentes lidarem com essa situação e com essa questão. Então, tem uma música que eu estive ouvindo, pesquisando, chamada Me Sinto Feio. E nesta música, nós temos a seguinte letra, presta atenção. É complicado alguém me entender. Por isso, sempre digo que estou bem. Ansiedade já me dominou. E isto eu não desejo a ninguém. Seus julgamentos machucam demais. Então, pense antes de falar. Será que você se sentiria bem se você estivesse no meu lugar? Não aguento mais ter que olhar para trás e ver todo mundo rir. Não aguento mais. Por quanto tempo eu vou ter que mentir? Olho no espelho e me sinto feio. Me sinto feio, isso dói demais. A baixa autoestima está acabando com minha vida. Por quanto tempo vou ter que aguentar? Acho que não sei mais o que é sorrir. Não quero mais sair da minha casa. Tomo até remédios para dormir. E por fora sempre finjo que não tenho nada. É muito comum nesta fase da adolescência esses sentimentos de descontentamento com quem somos, descontentamento com o nosso próprio corpo ser aflorado. É muito comum isso, porque nós estamos mudando muitas coisas, estamos mudando a voz, e às vezes ficamos com vergonha porque a nossa voz pode falhar em algum momento. Então, uma voz fina, uma voz grave, e assim nós podemos nos envergonhar. Para os meninos, né, começa a sair alguns pelinhos no bigode, ou alguns pelinhos no rosto, e eles começam então a se tornar um pouquinho diferentes. Também as meninas começam a mudar seu corpo, e nem sempre exatamente da maneira que nós queremos ainda. Por quê? Porque nós estamos em formação. A mudança que está acontecendo ainda não aconteceu completamente. Isso você precisa logo começar a entender. Muito da satisfação que você pode estar sentindo e tendo pode ser resultado apenas de um momento de transição. Você precisa entender isso. Você está mudando, algumas coisas estão mudando. Você, falando aqui especificamente do seu corpo, você não é ainda exatamente aquilo que você vai ser quando adulto. Você está numa fase de transformação. Isto é muito comum. E esse tipo de sentimento que nós vimos aqui, que nós lemos na letra desta música, eu me sinto feio, isso dói, baixa autoestima. Isto pode prejudicar muito a sua alegria, a sua vida com Deus, pode gerar certa ansiedade, tristeza, e você começar a olhar para a sua vida e até perder um pouco do sentido, porque esta fase é uma fase muito apaixonada, uma fase onde os nossos sentimentos fervilham muito. Nós gostamos de dizer, né, que tudo é 8 ou 80, né? Então nada nesta fase é tão tranquilo.
E nós podemos olhar para isso e nos sentir muito, muito, muito ruim, muito, muito, muito feio. E nós precisamos ter cuidado aqui com esta fase de transição. Então, nós temos o testemunho de alguns adolescentes falando sobre essa fase, principalmente dando algumas pitadas, alguns comentários sobre esta música. Vários se identificando com a letra desta música. Então, ó, a Ana Letícia disse o seguinte: o pior que você tem que sofrer calada, sem poder pedir ajuda, porque a dor que nós sentimos cansa e sufoca aos poucos. E quando não suportamos mais, as flores já estão murchas e o sentimento que se chamava amor morreu junto com todas as coisas que nós achávamos que eram boas. Temos que ter cuidado com isso. Cuidado em tentar aparentar algo que o nosso coração não está sentindo. Olha o que a Ana Letícia afirma: é preciso sofrer calada. E isso é um grande problema, porque isso não é verdade. É fato que as pessoas não têm como mudar a minha aparência, meu pai, minha mãe, as pessoas que eu vou conversar. E aí nós sentimos que nem vale a pena falar, porque eles não vão conseguir mudar nada mesmo, ou porque eles não vão compreender, ou porque eles não vão entender, e coisas do tipo. E acabamos sofrendo muito e sofrendo calados, caladas, e isto pode nos prejudicar demais. Então, nós podemos ficar sufocados com a nossa dor. Nós precisamos abrir o nosso coração. E saiba que muitos outros adolescentes, praticamente todos os adultos que passaram pela mesma fase que você está passando, já se sentiram assim também. Alguns adultos, inclusive, ainda se sentem assim. Então você precisa entender que não é o único e que não é a única que quer mudar alguma coisa em você, que se sente feio, que se sente feio. O que você precisa compreender é que isto que você está sentindo, pensando, não deve te destruir, não deve te levar para um momento de tristeza tal que você não consegue mais se alegrar com o seu corpo, com sua vida e assim por diante. Temos que ter um pouco de cuidado com isso. Um outro comentário agora da Mitch: eu sou feia, eu sou inútil, sou uma nada, sou uma estranha. Tá vendo aqui os exageros onde nós podemos chegar, onde nós vamos chegar se nós não tivermos cuidado e não tratarmos? Então nós começamos a olhar para tudo aquilo que nós somos, fazemos. Então às vezes um problema com a minha aparência pode me levar a acreditar que nada mais na vida funciona, que nada mais na vida presta, que eu não sei fazer nada, que eu sou um inútil e que eu sou estranha, eu sou esquisita comparado com as outras pessoas e assim por diante. Então você precisa ter cuidado com esse tipo de efeito que faz com que um pequeno problema, uma pequena sensação te leve a extremar e achar que nada dá certo. Generalizar as coisas. Você tem que ter cuidado com isso. De achar que porque você se sente feia, nada em você presta, nada em você é bonito e coisas do tipo, né? Isso é muito normal, isso é muito comum, esse tipo de pensamento também. Um outro comentário, RDJC: esta música virou minhas palavras. Ela expressa ou quer expressar tudo que passo e sinto. Interessante. Esta música ela é muito ouvida e muitos adolescentes têm se identificado com esta música. Um outro comentário da Letícia: antigamente a gente orava, a gente chorava, melhor dizendo, alto para chamar a atenção. Hoje em dia temos que chorar baixo para evitar explicações. Mais uma vez, alguém sofrendo sozinha, alguém se ficando reclusa, alguém acreditando que não pode compartilhar, não deve compartilhar. Por quê? Porque quer evitar explicar as coisas, até mesmo por achar que ninguém vai compreender, que ninguém vai entender.
Comentário da Ingrid: eu odeio minha aparência. Tenho a impressão de que as pessoas riem de mim o tempo todo. Sou feia e não posso fazer nada para mudar. Sensação de impotência, né? Então a Ingrid se olha e se vê como uma mocinha feia e ela olha para as pessoas rindo e acham que as pessoas estão rindo o tempo todo dela, mesmo que às vezes nem seja, mesmo que às vezes possam estar rindo não da aparência, mas de uma outra coisa, mas a sensação é de autocondenação o tempo inteiro, a todo momento. Isto é um problema. Então, falando agora de você, deixe-me tentar fazer algumas perguntas para que a gente possa conversar um pouco e eu possa tentar te ajudar. Então, você se acha feio? Você se acha feio? Então, para pensar um pouquinho nisso. O que em você te deixa descontente? O que te incomoda? Você se acha gordo demais? Você se acha magra demais? Magro demais? Porque, às vezes, por achar que eu estou gordo, as pessoas me acharem gorda, eu posso começar a ter problemas com a alimentação. E isso pode fazer mal para a minha saúde. E eu paro de querer comer e eu fico comendo o mínimo possível, tudo para que eu possa emagrecer. E muitas das vezes eu nem sou gorda, é apenas a percepção das pessoas sobre mim ou coisas do tipo. E uma pessoa que se acha magra demais, porque o seu próprio corpo, apesar dela se alimentar bem, comer bem, o seu próprio corpo, o seu próprio biotipo não é um corpo atlético, no sentido de um corpo que vai ganhar massa muscular e coisas assim tão fácil. E a pessoa começa a ficar complexada, a palavra é essa, né? Traumatizada, entristecida. Então, tem algo em você que as pessoas brincam? Tem algo em você que as pessoas zombam? Seu nariz? Ah, porque ela tem um nariz grande. Ah, porque ele tem a orelha de abano. Ah, porque o cabelo dela, o cabelo dele é assim ou é daquele jeito. Os dentes. O quê? Tem algo em você que te incomoda? Você tem espinhas? Já chegou na fase de começar a nascer espinhas? Vou já falar um pouquinho sobre algo nesse sentido que pode te ajudar. Você se sente o pior de todos, a pior de todas? Você se sente um lixo? É preciso ter cuidado aqui. É preciso ter muito cuidado, porque esse tipo de percepção, esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento pode ser muito danoso e muito ruim para a sua vida, para o seu amadurecimento, para o seu crescimento. Você precisa ter as lentes certas, se enxergar da maneira correta, para que você não se entristeça à toa, para que você não possa estar sofrendo sem necessidade. É preciso parar e pensar em algumas coisas. Uma pergunta importante. Você se sente feia, você se sente feio, mas qual é o seu padrão de comparação? Já parou para pensar nisso? Então, qual é a régua que você se mede? Por que você se acha feio e feia? Você está se comparando com quem? Você está se comparando com as pessoas da sua escola? Todas as pessoas na sua escola são lindas? Todas as pessoas na sua escola são modelos? São todos atléticos? Você está se comparando com quem? Então, qual é o seu padrão de beleza? Será que o meu padrão de beleza está nos filmes que eu assisto, nas séries que eu assisto, na Netflix, nas imagens que eu vejo no YouTube, garotas, garotos? Então, onde está o meu padrão de comparação? Entende como isso aqui é importante? Porque se a gente se comparar com aquilo que a televisão, a internet, as séries
propõe como beleza, então nós já aceitamos um padrão, aceitamos uma forma. E aí nós começamos a nos comparar com aqueles padrões e começamos a nos entristecer. Então, um dos grandes problemas está no padrão, com quem você está se comparando. Você precisa começar a parar e pensar sobre isso. Por quê? Porque nós nem deveríamos estar nos comparando. Nós deveríamos, inclusive, estar pensando quem está nos incentivando a esta comparação com as demais pessoas. É normal achar uma pessoa bonita, um outro bonito. É normal isso aí. Mas o que é anormal é termos esse padrão de comparação e acabarmos tão distante deles que isso acaba nos entristecendo e acaba nos frustrando, entende? Então, você pode estar com problemas. E aqui é uma maneira de você identificar se o que eu estou falando de alguma maneira toca a sua vida. Você pode estar com problemas se você se incomoda muito com as suas fotos. Se nenhuma foto te agrada. Se você só se sente bem quando você usa filtros nas fotos. Usa efeitos nas fotos. Mudando a cor do cabelo, mudando a cor dos olhos, mudando a pele, cor da pele ou coisa do tipo. Se isso está acontecendo, você tem problemas com aparência. Não estou falando se você brinca apenas, porque tem alguns aplicativos de filtros que é apenas para brincadeira. Eu estou falando aqui de você não conseguir se contentar realmente com sua aparência. Logicamente que você não diz muitas vezes isso, mas um sinal são essas mudanças. Se você é uma mocinha e você está usando maquiagem para se esconder, então isso é muito comum. Às vezes o uso da maquiagem não é para realçar nada, é para esconder algo. E aí nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque às vezes nós acabamos até usando cosméticos, maquiagens no tempo errado, e isso vai nos prejudicar ainda mais, porque pode prejudicar nossa pele. Então nossa pele não está pronta ainda para usar certos produtos, e aí nós queremos nos maquiar, maquiagem às vezes forte, maquiagens às vezes que nos escondem realmente por trás de tintas, por trás do pó que utilizamos. Então isto também é um grande problema. Cabelo no rosto, né? Então eu deixo o cabelo crescer e eu coloco sempre o cabelo no rosto para tentar sempre me esconder. Metade do meu rosto é sempre escondido. Então isso também evidencia e mostra certos problemas nesta área da aparência, nessa tentativa de se esconder do outro. Isso não é personalidade. Às vezes a gente confunde as coisas, né? Ah, tem um grupo de pessoas ali que gosta de se esconder, e então eles usam esse cabelo no rosto, eles usam aquelas maquiagens fortes. Então a gente olha para aquelas pessoas, elas são quase que irreconhecíveis, elas viram uma caricatura, né? E a gente olha e às vezes começa até a querer admirar e imitar. Só que no final das contas aquelas pessoas estão gritando. Essa maquiagem, esse cabelo no rosto escondido é uma maneira de mostrar descontentamento, de mostrar uma busca, uma tentativa de se esconder. São pessoas tristes, são pessoas angustiadas, muitas e muitas vezes, e que estão ali tentando de todas as maneiras não aparecer. Se elas pudessem, elas nem saíam de casa, se guardavam, se escondiam, total e completamente. Mas como ainda precisam estudar e fazer algumas coisas, elas então, quando aparecem em público, aparecem desta forma e desta maneira. Isto é um problema muito sério com a aparência. Então tenha cuidado, porque você pode querer se esconder das pessoas, porque você está com um problema no seu coração, na sua alma. Muitas vezes o problema não é a minha aparência física, muitas vezes o problema é o meu coração. É o meu coração descontente com quem eu sou. É o meu coração descontente com a minha identidade. É o meu coração que deseja ser aquele ator, aquela atriz que desejava ter nascido com olhos verdes, olhos azuis, que desejava ter nascido branco, moreno e coisas do tipo. E
esse descontentamento do coração, ele acaba se externalizando nesta maneira que eu estou falando e mostrando para vocês. O uso excessivo de efeitos, maquiagens, cabelo, vestimenta mesmo, certo tipo de roupa que demarca um estilo, tudo para tentar se esconder por trás de algo, e no final das contas não é a aparência que está feia, mas o meu coração que está gritando por socorro e pedindo socorro. Por isso que a gente está conversando um pouquinho sobre isso aqui. É preciso pensar aqui em algumas coisas. Aqui, pastor querendo te dar uma ajuda. É preciso lembrar que você não precisa querer ser a imagem de ninguém, ser igual a ninguém. Por quê? Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 27. Você foi criado para espelhar Deus no mundo. Você foi criado para que as pessoas pudessem ver a glória e a perfeição do Criador. Deus nos criou assim, como seus representantes, como espelhos, para que as pessoas possam ver sua glória e possam lembrar dele. Nós somos quadros belos feitos por um artista cuidadoso. Então, quando nós lemos isso, a primeira coisa que nós devemos pensar, a primeira ideia que nós devemos quebrar, é que nós não devemos querer ser como ninguém, a não ser Deus. Nós somos criados para ser como Deus, a imagem de Deus, a semelhança de Deus, e não a semelhança de pessoas neste mundo. Você precisa começar a pensar sobre isso e levar isso a sério. O que eu estou te dizendo é algo muito sério, pode te ajudar muito, pode trazer alegria e libertação para o teu coração. Se você quiser ficar imitando as pessoas, você se torna escrava delas. Se você quiser se tornar tal qual um artista, um cantor ou coisa do tipo, você vai se frustrar, porque você não vai conseguir. Então as pessoas tentam ficar imitando as outras, inclusive tem pessoas que fazem aí verdadeiras loucuras para se parecer com os seus fãs, né? Para que aquelas pessoas que elas admiram, aquelas pessoas que elas, os seus heróis, né, adoram até. Então, você foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Pare e pense nisso. E Deus te criou exatamente desta forma e desta maneira para que você espelhe a glória dele. Isso aqui é muito, muito, muito importante. E um outro texto que eu gostaria de ler com você é o Salmo de número 139. Então, olha que texto bonito, que texto importante. Você precisa ter esse texto guardado no seu coração, tá bom? Salmo 139. Olha o que esse salmo vai dizer. Salmo 139, a partir do versículo de número 13. Tu criaste o íntimo do meu ser. Preste atenção. Deus, o grande Criador, nos criou o íntimo do ser. Ele nos teceu, como se ele estivesse ali fazendo uma obra de arte, linha após linha, fazendo ali um tapete muito bonito. Ó, tu me teceste no ventre de minha mãe. Então, Deus foi quem me fez no ventre da minha mãe. Exatamente com estas qualidades, com estas características. Deus sabia exatamente o que estava fazendo. Nós temos que ter cuidado, porque questionar demais a nossa aparência acaba sendo um descontentamento com Deus. É um problema espiritual, não é um problema apenas estético. É um problema da alma. Por quê? Porque Deus nos criou assim, e Deus é sábio, Deus, ele é poderoso. Se ele nos fez exatamente dessa maneira, é porque ele tinha um propósito para nós desta forma. Nós não devemos nos entristecer com isso, nós devemos nos alegrar. Por quê? Porque Deus nos criou de maneira perfeita, com um propósito de glorificá-lo de alguma maneira. Olha o que o texto diz, versículo 14.
Eu te louvo. Preste atenção, marca esse versículo aí, ó. Eu te louvo. Por quê? Porque me fizeste de modo especial e admirável. Pronto. Esta deve ser a tua atitude. Louvar a Deus, não reclamar, não ficar frustrado, não ficar triste, angustiado, mas adorar, louvar a Deus. Você precisa aprender a se olhar no espelho e louvar a Deus. Por quê? Porque o texto nos diz, Ele nos fez de maneira especial, de maneira admirável. Nós somos construídos, nós somos confeccionados usando essa linguagem do tecelão, a linguagem do artista, do criador. Ele nos fez de um modo muito especial, muito admirável. Se tem qualquer outro pensamento na sua mente, qualquer outro sentimento no seu coração, isso precisa mudar. Isso precisa ser substituído, porque aqui está a verdade. Então, nós acabamos alimentando a nossa mente com muitas mentiras. Mentiras que o nosso próprio coração conta e mentiras que nós ouvimos das pessoas. E acabamos, muitas vezes, nos sentindo inúteis, um lixo, um estranho, um esquisito, alguém terrível e coisas do tipo. Quando o texto nos diz que Deus nos criou de maneira especial e admirável. Você é especial. Tudo o que você tem foi criado por Deus com um propósito. Então, o nosso padrão de beleza não é o padrão de beleza do mundo se comparando com as pessoas. O nosso padrão de beleza está em nosso Criador. Ele é a fonte de toda beleza. E você precisa acreditar na Bíblia. A Bíblia não é apenas um livro para você ter informações sobre histórias. É um livro que a gente precisa acreditar. Aqui está a verdade. Qual é a verdade? Você é especial. Por quê? Porque Deus te criou assim, ó, de maneira especial e admirável. E você precisa aprender a louvar e adorar a Deus. Você precisa terminar esse devocional que estamos fazendo com uma oração junto com seus pais. E ter uma oração agradecendo a Deus. Porque Deus me criou assim. Porque Deus está me aperfeiçoando. Eu estou ainda numa fase de transformação, de mudanças. Mas tudo o que tem em mim, nesse momento, nessa fase, foi criado por Deus de maneira admirável. É o que o texto diz, ó. Tuas obras, olha a continuação do versículo 14. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com certeza. Digo isso com convicção, é o que o texto diz. Tuas obras são admiráveis. Quando o texto diz isso, ele está dizendo, eu sou admirável, porque eu sou uma obra de Deus. E eu preciso dizer isso com a convicção do meu coração. Como eu trato a minha baixa autoestima, essa percepção de que eu sou feio, de que nada em mim dá certo, eu não sei nada, eu não consigo fazer nada certo. Eu corrijo isso pelas lentes das Escrituras. Eu corrijo isso lembrando que todas as obras do Senhor são maravilhosas e eu sou uma obra do Senhor, especial, admirável, criada em cada detalhe. Por isso o texto diz, eu te louvo, eu te adoro. Olha a continuação do texto, versículo 15. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado. Tudo, até mesmo os ossos que nós não conseguimos ver, Deus fez tudo em nós, o nosso interior, o nosso exterior. O texto diz, e entritecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos. E o texto continua, versículo 17. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como são preciosos para mim os teus pensamentos. Como Deus, ao nos fazer, evidenciou beleza, sabedoria, poder. Nós precisamos olhar para nós no espelho e não reclamar, não se entristecer, mas louvar e adorar. Entende que o movimento dos meus lábios não deve ser um movimento que bate no espelho e volta para mim, que bate no espelho e traz tristeza,
mas o movimento dos meus lábios deve ser para cima. Eu olho no espelho e os meus lábios adoram. Os meus lábios louvam ao Senhor. E aqui também, para aqueles que se sentem uma bala, né? Muito orgulhosos, eu sou muito lindão, eu sou a bonitona, e assim, também vale lembrar, porque tem esses casos também, né? Vale lembrar que você foi criado por Deus, para a glória dele, para a honra dele. A nossa beleza física, você não fez nada para que você tenha esse tipo de padrão. Eu nasci com os olhos castanhos. Você escolheu? Você comprou na loja? Eu nasci com os olhos verdes. Você teve a opção? Não. Deus. Deus que fez isso para evidenciar uma diversidade em sua criação, para evidenciar sua sabedoria, para evidenciar sua beleza em olhos diferentes, em olhos menores, maiores, em olhos de cores diferentes, e assim por diante, tudo evidenciando a glória de Deus, a honra para Deus. Então nós precisamos nos voltar para a adoração. Não há nada e nem ninguém que poderá mudar isto. Se você começar a se enxergar pelo Salmo 39, se no lugar de você estar ouvindo as pessoas te criticando, se no lugar de você estar ouvindo o teu espelho, o teu interior, você começar a usar o Salmo 139 como seu padrão, isso vai revolucionar a sua vida. Isso vai te ajudar demais. Tem um outro texto, e esse texto fala para as mulheres, em 1 Pedro 3, versículos 3 e 4. O enfeite delas, o adorno das mulheres, não seja o exterior, como o frisado, né, penteado de cabelos, joias, então vestes, mas o que o texto diz, que a beleza da mulher seja então aquilo que está no coração, o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo, vestimenta do espírito manso, quieto, que é precioso diante de Deus. E aqui tem algo muito importante para os adolescentes. Por quê? Porque se tem uma coisa que adolescente não é muito, é manso, não é verdade? Ah, você quer ser bonito? Você precisa aprender a ser manso. Manso. Você precisa aprender a ser uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais quieta, mais piedosa, com um coração bonito. Então não se preocupar tanto com o exterior. Às vezes a gente erra nisso. A gente se preocupa muito, muito com o exterior, se entristece e o coração está podre. O coração não é um coração que agrada e glorifica a Deus, não é um coração bonito. Então o que o texto diz, você pode gastar muito tempo pensando no exterior e você está terrível aos olhos de Deus. Você precisa ser belo e bela aos olhos de Deus. Esse é o nosso padrão de beleza. Então, Deus me acha bonito, Deus me acha bonita, e a beleza para Deus está ligado diretamente àquilo que está no meu coração, no meu interior. Então não adianta ter roupa de marca, ter o tênis que eu gostaria de ter, e coisas do tipo, aquele óculos, aquele relógio, aquele celular, tudo aquilo ali, né, fazendo com que as pessoas me vejam de maneira diferente, mas o meu coração péssimo. A gente erra muito nisso. Então, deixe-me te dizer, cuida do teu coração, seja uma menina de um coração bonito, para Deus. Deus diz isso aqui, ó, o enfeite, a beleza não deve ser externa, exterior, mas interior. Cuida do teu coração. Seja uma mocinha, um rapaz manso, que teme a Deus, que conhece as Escrituras, que adora a Deus por ter aquilo que Ele fez e faz. Pense nisso, isso vai mudar muito, muito a tristeza da sua alma, a tristeza do seu coração, as angústias. Então isso vai te ajudar demais. Cuidado em valorizar demais a opinião das pessoas, dos seus colegas, das pessoas que estão ao seu redor. Lembre-se que a opinião dessas pessoas
são opiniões muitas das vezes falhas. Os padrões que elas nos julgam são padrões errados, são padrões que elas adquiriram assistindo também televisão e coisas do tipo. São padrões de exigência, são padrões negativos, são padrões destrutivos. Coloquei essa figura aqui, né? Ah, você é vascaíno e está rindo de mim? Então, como uma maneira muitas vezes de dizer, olha, você está sofrendo aí com um time na Série B, mas está tirando onda de mim, né? Então, por quê? Porque as pessoas fazem isso. As pessoas não se enxergam e elas nos criticam, como se elas fossem perfeitas, completamente perfeitas. Perfeito só Deus, perfeito ninguém será. Então, se nós queremos ser perfeitos, nós vamos nos frustrar. E as pessoas, às vezes, elas querem colocar sobre nós um padrão de perfeição e nós acabamos querendo suprir isso, querendo chegar a esse padrão para agradar as pessoas. Você vai se frustrar. Cuidado em valorizar demais a opinião das pessoas. Valorize o Salmo 139. Valorize a palavra de Deus. Valorize o que Deus está nos dizendo aqui. Isto é importante. Precisamos aprender a não levar tanto em consideração o gosto da maioria das pessoas. Ah, porque a maioria pensa assim. A maioria pensa que isso aqui quer ser bonito. Então o quê? Isso é o certo? E só porque a maioria pensa dessa maneira, então lembre-se que as pessoas são pecadoras e às vezes elas se juntam para fazer o mal. Lembra quando Jesus foi crucificado? A multidão que tinha acabado de adorá-lo quando ele entrou ali na estrada em Jerusalém, sentado no jumentinho, as pessoas diziam hosana nas alturas e adoravam e louvavam a Deus. Logo em seguida disseram crucifica-o, crucifica-o. As pessoas são inconstantes, aquilo que elas acham bonito agora, daqui a pouco não é mais bonito. As pessoas são levadas pela moda, aquilo que elas vestem agora, amanhã elas não querem vestir. E assim por diante, nós não podemos ficar sendo levados pela opinião delas, porque uma roupa que eu uso hoje pode ser bonita, mas amanhã não. E aí eu começo a ficar descontente com as roupas que eu tenho, com o guarda-roupa que eu tenho, com o tênis que eu tenho, as camisas que eu tenho. Por quê? Porque as pessoas lá não acham aquela roupa bonita, não acham que tudo aquilo que eu tenho e visto é legal. E assim por diante. Temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque a gente nem vai ter dinheiro para comprar tudo que as pessoas querem. Porque são muitas pessoas. Uma gosta de um jeito, outra gosta de outro. Então, e as pessoas mudam. Aí você compra para agradar, daqui a pouco as pessoas não gostam mais, e aí? Aí você já tem que comprar de novo, e não é assim que as coisas funcionam. Então eu tenho que estar satisfeito e feliz e alegre em Deus. Precisamos estar bem resolvidos com Deus. Salmo 139, voltar para esse espelho. Todos somos diferentes uns dos outros e cada um tem a sua própria beleza natural. Todos nós espelhamos a imagem e semelhança de Deus de uma determinada maneira e forma. É assim mesmo. Deus não nos criou para sermos todos iguais. Não. Se Deus quisesse, ele tinha feito. Ele não fez, ele não errou. Deus não falhou. Ele fez exatamente assim porque ele queria que essa diversidade fosse vista e que nessa união de diversidade nós pudéssemos nos voltar para ele adorando e contemplando a sua beleza. Então tenha cuidado com esse padrão, um único padrão de beleza. Não existe isso para Deus. Não existe um único padrão de beleza. Deus criou todas as coisas, Deus criou todas as pessoas. Estamos aqui para juntos formarmos então uma sinfonia de beleza. Não sei se você já viu uma banda, por exemplo. Então uma banda tem vários músicos, vários instrumentos. Então uma banda não é só um vocalista. Uma banda não é só um guitarrista. Uma banda não é só o contrabaixista. Juntos eles formam então uma banda e aí eles emitem agora uma música que a gente acha legal, bonita, mas precisa de cada um deles. Eles são diferentes, cada um é um som diferente, cada um tem uma função diferente. É assim mesmo. Então deve ser assim porque Deus quer que todos nós juntos formemos o quadro de Deus, do mundo de Deus é belo. É belo por quê? Porque eu estou lá e eu sou diferente dela, dele e de todos os demais. Mas o quadro total é belo e é lindo, entende? A fase das espinhas, para a gente encerrar aqui. Então,
Se você não está nessa fase ainda, você pode chegar nessa fase. Para alguns, esta fase é um pouco mais dura, mais cruel. Para outros, não. Então, tem rosto que praticamente não tem nenhuma espinha, mesmo passando aí pela adolescência, a gente chama de puberdade. Não, não tem. Tem outros que já tem mais propensão, até mesmo aquilo que a gente se alimenta também faz diferença, por isso que a gente tem que ter cuidado um pouco com a alimentação, não neurose, não é ficar doido, não. Porque às vezes não dá mesmo, não dá, às vezes é praticamente genético, então isso vai acontecer na nossa vida. Então eu fui um adolescente que eu passei por uma fase muito difícil. Então eu passei por uma fase onde eu me entristeci bastante. E eu vivi com pessoas ao meu redor que não tinham tanto problema com isso. Então eu conhecia pessoas, familiares, amigos que nem tinham espinha. E eu ali lutando com vergonha de tudo aquilo. Mas deixe-me dizer algo que você precisa pensar. Em algumas situações, nós podemos pensar o seguinte, que não ser o mais bonito, não ser a mais bonita da turma, às vezes é o que a gente quer, né? Chamar a atenção, ser o mais bonito, ser a mais bonita. Então, não ser este pode ser um livramento de Deus. Por quê? Porque muitas pessoas vão nos admirar e não vai ser fácil ter uma vida de santidade sendo o mais bonito, a mais admirada da sala. Onde eu chego, eu chamo a atenção. Então as pessoas querem de alguma maneira ficar perto de mim, as pessoas querem de alguma maneira ali quando chega numa determinada idade até namorar comigo e coisas do tipo. Então muitas pessoas, e vai ser difícil essa situação. Então às vezes passar por determinadas situações e não ter o padrão de beleza do mundo e coisas do tipo, não ser o mais bonito da sala, me ajuda a ter uma vida de santidade. Me ajuda a me resguardar, me reservar um pouco mais para que eu não tenha problemas com a minha vida de santidade para com Deus. Então isso aqui é muito importante, muito importante. Não é fácil ser bonito e ser um crente sério. Não é fácil. A gente quer ser bonito, mas a gente não entende as implicações disso. Bonito de acordo com esse padrão de beleza do mundo que eu estou dizendo, né? Porque de acordo com o padrão de Deus, nós somos criaturas maravilhosas e admiráveis, mas de acordo com o padrão do mundo, nós queremos chamar a atenção do mundo. Só que aquilo pode nos destruir, pode nos afastar e nos levar para muito longe de Deus. Deus sabe o que nós precisamos, por isso precisamos adorá-lo, glorificá-lo. E se você está nessa fase ou passando por essa fase, olhe para tudo que está acontecendo. Pode ser um grande livramento de Deus na sua vida. Se você conhece a história de José no Antigo Testamento, você vai ver que José teve muitos problemas porque ele era bonito. Sim, beleza pode trazer problemas. José foi inclusive preso porque ele era bonito, porque ele chamava a atenção, sua beleza chamava a atenção. Então tenha cuidado com o que você quer, porque aquilo que você quer pode, no final das contas, trazer muitos prejuízos para você. Então aproveita o que eu estou dizendo para ter uma conversa bem legal aí com seus pais. Estou dando vários pontos aqui importantes para conversar, para tirar dúvidas, para criar o diálogo. Acho que pode ter um tempo aí muito legal, não é verdade? As perguntas para a gente encerrar? Pais, vocês já se sentiram feios? Então conversa um pouquinho aí com seu filho sobre isso também. Porque ele pode achar que só ele tem esse sentimento. E ele pode guardar isso no coração achando que você nunca sentiu isso também. Diz aí para ele ou para ela o que você já pensou em mudar também no seu corpo. Suas lutas com algo no seu corpo que você viu que ou achou que poderia mudar, que era diferente das outras pessoas, ou até brincadeiras que as pessoas fizeram em algum momento com você. O que fizeram, o que vocês fizeram para que vocês superassem essa situação, começassem a se contentar em Deus. Então, como vocês começaram a se aquietar e ter um coração com mais paz diante desse descontentamento do corpo de vocês? Conversa um pouquinho
com eles? E por último, como vocês reagem às críticas e às opiniões das pessoas? Então, o nosso testemunho é importante. O nosso testemunho, viver para Cristo, ter boas obras, fazer boas obras, mostrar Cristo no mundo para as pessoas. Isto é importante, devemos nos preocupar. Mas, quando as críticas são para o nosso corpo, são para o nosso físico, então, como nós devemos lidar com essas críticas? Então, fala um pouquinho aí, ajuda um pouquinho. E eu proponho que você, depois desse devocional, faça uma oração com seu filho, sua filha. Ore também pelos demais adolescentes, pais de adolescentes. Nós temos um grupo de adolescentes, de pais de adolescentes no WhatsApp. Se você quiser participar, então entre em contato conosco aí pelos comentários do YouTube e a gente vai dizer para você como é que você pode entrar lá no grupo do WhatsApp e a gente ter conversas, também compartilhamentos lá e poder usufruir. Peço também que você compartilhe com outros pais, se você gostou, se você achou importante, tem achado, então compartilhe, a gente está querendo ajudar, abençoar você. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, ajuda aí a nossa igreja, tá bom? Deus abençoe, abraço, beijo no coração, até mais.